Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o papo é sobre algo que, olha, é crucial para qualquer negócio. Como a gente para de tomar decisão no achismo e começa a usar estratégia de verdade com base em dados. Vamos entender juntos como conhecer a fundo quem compra da gente pode ser o grande pulo do gato para o sucesso. Bom, para começar, uma pergunta bem direta para a gente refletir. As decisões aí no negócio, elas vêm de onde, hein? É mais na base da intuição, do eu acho que, ou é algo que vem de fatos, de dados concretos? Pode parecer simples, mas a resposta para isso, gente, pode definir o futuro da empresa. E aí que a gente entra no nosso primeiro ponto, o perigo do tal do achismo. Sabe, tocar um negócio com base em suposição é a mesma coisa que tentar navegar sem bússola no meio do oceano. É uma aposta arriscadíssima. E essa incerteza, ela pode sair muito, mas muito cara. Olha só que interessante esse contraste. De um lado, tem o mundo do achismo, que é cheio do quê? De suposição, de incerteza. E o resultado disso, quase sempre, é desperdício. De tempo, de dinheiro, de esforço. Agora, do outro lado, a gente tem os dados reais. E com eles vêm os fatos, um norte, uma direção clara. E o principal, assertividade. A diferença entre um caminho e outro impacta diretamente o resultado final. Então, beleza. Se o achismo é o veneno, qual que é o antídoto? É exatamente isso que a gente vai ver agora. O poder de tomar decisões com base em dados. É basicamente trocar a incerteza pelo conhecimento de verdade. Mas, na prática, o que significa conhecer o cliente? Olha, é muito mais do que só ter uma ideia. É ir a fundo mesmo. É saber quem são as pessoas que consomem o produto ou serviço, qual o gênero, a idade, os interesses e, o mais importante, quais são os hábitos delas, o que elas preferem. É como ter uma foto super nítida de quem é o público. E quando se tem esse nível de clareza, aí a coisa muda de figura. As decisões param de ser um chute no escuro, sabe? Elas se tornam realistas, porque são baseadas em como as pessoas agem de verdade. Tudo fica mais direcionado e, claro, muito mais certeiro. Certo, mas e na prática? Como é que todo esse conhecimento vira resultado de verdade, no fim do mês? Vamos dar uma olhada nas vantagens concretas de transformar informação em estratégia. A primeira vantagem é até meio óbvia, mas talvez seja a mais poderosa de todas. Decisões muito mais assertivas. Quando o planejamento das ações é feito com base em dados reais, a gente elimina aqueles erros que vêm da pura suposição. A chance de acertar o alvo, nossa, aumenta absurdamente. Vantagem número 2. Campanhas de marketing infinitamente mais eficientes. Pensa bem, em vez de gritar para uma multidão e torcer para alguém ouvir, a comunicação passa a ser um papo direto com quem realmente se interessa pelo que está sendo vendido. É falar a língua certa com o público certo, simples assim. E uma coisa leva a outra, né? Isso nos traz para a terceira vantagem, que é essencial, uma experiência muito melhor para o cliente. Quando as ofertas fazem sentido para a vida da pessoa, a experiência dela com a marca melhora e muito. E o que acontece? A satisfação aumenta, o engajamento cresce e a fidelidade vem junto. O cliente se sente visto, se sente entendido. Aí vem a quarta vantagem, a chance de fazer uma segmentação inteligente do público. Com os dados na mão, dá para organizar os clientes por perfil, por hábitos, por interesses e criar grupos específicos para cada tipo de ação. É o fim do marketing em tamanho único, sabe? Tudo fica muito mais focado e personalizado. E claro, no fim do dia, o que importa é o resultado no caixa, né? Todas essas vantagens juntas levam à quinta. Um retorno sobre o investimento, o famoso ROI, muito maior. Se tem menos desperdício com marketing que não funciona, sobra mais resultado financeiro. Cada centavo investido começa a trabalhar de um jeito muito mais esperto. E um ponto super importante. Não é para pensar que isso é coisa só para empresas gigantes de tecnologia, viu? De jeito nenhum. Dá uma olhada aqui, isso se aplica a todo tipo de negócio que a gente conhece. Restaurante, livraria, salão de beleza, cinema, academia, farmácia. O conhecimento sobre o cliente é valioso para todo mundo, sem exceção. A teoria é linda, mas a pergunta de $1 milhão é como que esses negócios do dia a dia conseguem coletar e organizar esses dados de um jeito prático e seguro? Pois é aí que entra a ferramenta que viabiliza tudo isso. A Viralize Plus foi criada pensando exatamente nisso. Ela funciona como uma ponte, conectando o negócio aos dados reais dos clientes. A ideia é fazer com que todo esse conhecimento profundo se torne realidade, de um jeito bem seguro e organizado.
E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença, principalmente para aqueles negócios que a gente listou agora há pouco. A ferramenta funciona até em lugares que não pedem cadastro para entrar. Isso abre um leque de possibilidades, né? Torna tudo muito mais acessível e versátil. Mas como é que essa coleta de informações acontece? O processo todo começa com um primeiro passo bem simples, bem eficaz e, o mais importante, que respeita o cliente. Então, a coleta de dados é feita de um jeito bem inteligente, através de campanhas interativas. Imagina só, pesquisas de satisfação, sorteios, ofertas exclusivas, coisas que incentivam o cliente a compartilhar algumas informações de forma bem natural, sabe? Desse jeito, conseguir os dados vira parte de uma experiência legal e segura para todo mundo. Olha, para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui, essa frase é perfeita. Ela resume a essência da coisa, que é essa mudança de mentalidade, né? Sair do campo da suposição e entrar de cabeça na estratégia que é baseada em informação. Planejar com base em dados reais. Essa é a grande virada de chave. E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Se desse para ouvir o que a base de clientes tem a dizer agora, hoje, que informações preciosas será que apareceriam? E mais importante ainda, o que esses dados poderiam fazer pelo futuro de um negócio?